Paz do Senhor, querida igreja. Hoje, no nosso devocional, nós vamos ler a carta de Tiago a partir do capítulo 1. Aqui, essa carta ela tem alguns conselhos que são práticos, não é? Nos ajudam, nos auxiliam na nossa caminhada cristã. Hoje nós vamos ver 3 desses conselhos. Mas antes, oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, quebra as barreiras do nosso coração, Senhor, que nós mesmos levantamos. Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra, a colocá-la em prática. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade como Tu quer. Mas, sobretudo, Senhor, mostra-nos como fazer isso. No mais, Te agradecemos pela Sua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Queridos, vamos ler aqui a partir do versículo 5, Tiago 1:5, diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, Tiago diz que, se nós temos falta de sabedoria, e quem não tem, não é? Todos nós buscamos a sabedoria. O que nós precisamos fazer para obtê-la? Pedir a Deus. Pedir essa sabedoria, que ela vai nos ser concedida. Bem, queridos? Então, é importante nós termos em mente que Deus vai nos dar a sabedoria se nós pedirmos. E Ele não vai nos lançar em rosto. Porém, tem uma ressalva aqui no versículo 6, diz assim: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, ao pedirmos, nós precisamos ter fé, sabermos que nós vamos recebê-la, não é? No versículo 7 diz: Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, nós não podemos simplesmente pedir essa sabedoria ao Senhor e ficar lá de braços cruzados, não é? Nós precisamos pedir essa sabedoria, mas também colocá-la em prática, né? E como que eu faço isso? Estudando a palavra de Deus, tendo comunhão com o Senhor. Não adianta nada eu pedir alguma coisa ao Senhor, e acredito aqui que não é só sabedoria, mas outras coisas também, pedirmos e ficarmos lá de braços cruzados, né, esperando cair do céu. Não, o Senhor vai fazer, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Ah, Senhor, eu quero ter sabedoria para louvar o Senhor na igreja. Amém. Deus vai te dar essa sabedoria. Mas empenhe-se também, estude, vá estudar música, vá se aprimorar. Deus vai te dar essa sabedoria. Ah, Senhor, eu quero ter sabedoria para exortar os irmãos, para falar a palavra de Deus. Tá, vai estudar. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, não é? Empenhe-se, faça algum curso e o Senhor vai te dar essa sabedoria que você tanto pede. Bem? E ele fala no versículo 8 que as pessoas de ânimo duplo, essas daí não recebem, porque hoje querem a sabedoria, amanhã não quer. Hoje ele está a 1000 graus, né? Mas amanhã ele está a 70. Então é difícil assim. Assim você não vai obter nada do Senhor. Seja constante em seus caminhos, aquilo que você quer, vá ao Senhor e lute por isso. O Senhor vai te abençoar. Lembre-se que o Senhor deu ao povo de Israel uma terra prometida. Essa terra prometida foi dada ao povo de Israel, mas coube a eles entrar na terra e arrancar todos os gigantes, os amorreus, arrancar todos de lá para que eles pudessem desfrutar daquela terra. Ou seja, a terra Deus deu para eles, porém, não é? Eles tiveram que entrar e tomar posse da sua vitória. Então, aquilo que você pedir ao Senhor, Ele vai te dar. Agora você precisa também lutar. Bem, queridos? O segundo conselho é a partir do versículo 9. Ele vai falar dessas coisas terrenas e transitórias. Não é? Irmão, porém,
de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, se você é pobrezinho, tem uma condição humilde, você tem que gloriar-se na sua dignidade, na sua honestidade, fazer aquilo que é certo, sem pegar nada de ninguém. E o rico deve gloriar-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, aquele que tem posses, aquele que tem mais, ele não pode gloriar-se, vangloriar-se das suas riquezas, se achar maior que o outro, porque a sua vida, a sua passagem aqui na terra é como a flor do campo, né, que de manhã está viçosa e à tarde já murchou. No versículo 11, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, a palavra de Deus ela tem uma palavra tanto para aquele que é pobrezinho, quanto para aquele que é rico, para aquele que tem recursos. Cada um deve cumprir a sua função, deve ser honesto consigo mesmo e com a palavra de Deus, deve ser amoroso com os demais, sendo você rico ou pobre, você deve amar os teus irmãos, ajudá-los, porque isso é agradável diante de Deus. Bem? Então, se você tem as suas posses, meus queridos, não se engrandeça por causa disso. E não deixe seu coração se encher de orgulho por conta disso. E se você é pobrezinho, seja honesto, faça a sua parte. Você também é amado de Deus, Deus tem cuidado de você. E sigamos assim, queridos. O Senhor, a seu tempo, Ele dá aquilo que Ele quer a quem Ele quer, no momento que Ele quer. Ele pode te abençoar, Ele quer te abençoar. Mas naquilo que você recebeu, seja fiel. E o Senhor vai te abençoar ricamente. Amém? Agora, o terceiro e último conselho aqui, nosso, desta devocional, no versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, queridos, a nossa vida aqui é cheia de provações. Nós vamos passar por poucas e boas. Mas veja, depois de nós termos passado, né, por todas essas questões, por todas essas provações, nós seremos aprovados, né, e nós receberemos a coroa da vida que o Senhor nos prometeu. E aí ele diz assim no 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então veja, primeiro, lá no mundo, muitas pessoas culpam a Deus pelas coisas erradas que há no mundo, não é? As doenças, as mortes, quando as pessoas morrem, por que Deus permitiu isso? Mas na verdade não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo, não é? Se o mundo está como está, foi por conta das consequências do pecado de Adão. E aí ele tem uma coisa interessante aqui no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cada um de nós, irmãos, temos as nossas questões interiores. Cada um de nós tem algo que nos atrai. Uns pode ser a sexualidade, outros pode ser a bebida, outros pode ser a comida. Então, cada um de nós temos alguma tendência para alguma área da vida aí. E veja, essa tendência ela nos escraviza, ela nos atrai para o pecado. Então veja no versículo 5, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então veja, nós precisamos entender que os nossos males são os nossos pecados. Eles têm origem nos nossos pecados, nos nossos desejos, nas nossas concupiscências. Então, não devemos atribuir isso a Deus, mas sim a nós mesmos. Porque
Quem escolhe os caminhos que nós trilhamos? Ora, não somos nós mesmos. Então, se eu escolhi determinado caminho e ele desembocou em determinada situação, quem percorreu esse caminho? Quem escolheu? Quem trilhou por esse caminho? Você perguntou para Deus se você podia percorrer esse caminho? Você perguntou para Deus se era um caminho seguro? Não, não é? Então desembocou em determinada situação. Então nós precisamos assumir os nossos erros. Às vezes nas igrejas eu vejo as pessoas atribuindo tudo ao diabo, né? A pessoa tem uma vida desregrada lá, uma vida financeira desregrada e tal, e fala que é o diabo, né? Ah, o diabo não é o diabo, não. Você que não está sabendo aí administrar as suas questões financeiras, não é verdade? Aí a pessoa é cobiçosa, fica cobiçando a mulher do outro, e aí fala, ah, é o diabo que fica colocando essas tentações. Não, peraí, não é o diabo, não. Ele até pode colocar, mas o problema está em você. Você é uma pessoa cobiçosa, não é? Não está sabendo lidar aí com essa questão. Então, é muito mais fácil culpar o diabo, né? O diabo pôs essa mulher na minha frente para... Não foi o diabo, não. Foi você que se deixou seduzir, não é verdade? Então, espírito de pombagira. Não. Não é, não. Fizeram macumba para mim. Não. Queridos, nós precisamos assumir que são os nossos pecados, os nossos desejos que nos levam à ruína. Bem, queridos? E aqui, Tiago deixa claro isso, que é a cobiça, que depois de haver concebido dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bem, queridos? Então, tenhamos isso em mente, para que nós possamos andar perfeitamente nos caminhos do Senhor, sabendo qual a vontade dEle para com a nossa vida. Bem? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração, te traga paz e te conduza, em nome de Jesus. Senhor, que a tua graça e o teu amor seja com o teu povo, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, que as nossas escolhas, Senhor, elas têm consequências, tanto para bem quanto para mal, Senhor. Então, por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a escolher o caminho que devemos trilhar. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os teus conselhos. No mais, Senhor, continua abençoando o teu povo, as suas famílias. Pai, que o teu amor, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado e o Espírito Santo console a cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. Irmãos, tenham uma semana de bênção e de vitória na presença do Senhor.